Irmãos, hoje nós vamos tratar da segunda carta, que entre as 7 específicas dirigidas às igrejas da Ásia Menor, que foram os primeiros destinatários do livro de Apocalipse. E aqui eu não vou explicar tudo novamente sobre essa questão das 7 igrejas, mas eu queria deixar claro para você que está nos ouvindo que essa carta se dirige a mim, se dirige a você também, bem como às nossas igrejas hoje. Mas antes da gente ver o que essa carta fala especificamente, é importante a gente conhecer um pouco mais do contexto da cidade de Esmirna, porque isso nos ajuda a entender melhor a mensagem que Jesus enviou para aquela igreja de forma específica aqui dentro da carta, do livro de Apocalipse. Esmirna é a única das 7 cidades às quais Apocalipse foi dirigido, que continua existindo até hoje. Sabia disso? Uma curiosidade interessante. Então, se você quiser saber como é que está essa igreja, essa cidade, hoje em dia, você pode até depois, não agora, jogar lá no Google e ver essa cidade chamada agora de Izmir, lá na atual Turquia. Era uma cidade, no entanto, naquela época, e hoje também, mas desde aquela época, uma cidade muito bonita, era uma cidade bem estruturada, tinha uma arquitetura conhecida no mundo, era elogiada, era uma cidade economicamente forte, tinha templos famosos naquela cidade, tinha ruas planejadas, tinha uma população influente, uma população próspera. A gente pode dizer que era uma cidade rica, era uma cidade que havia conseguido avançar de uma forma diferente das outras e desfrutava de um bom momento ali. Essa cidade também ela tinha uma relação muito próxima com Roma, ao ponto de ter sido a primeira cidade no mundo antigo a erguer em 195 a.C., um templo à deusa Roma, dedicado à deusa Roma, que era, portanto, a personificação do Império Romano ali. E mais tarde foi a cidade que foi escolhida para sediar um templo oficial ao imperador romano, a Tibério. Então, era também uma cidade que se tornou o centro do culto imperial. Mais uma informação importante aqui é que ali viviam muitos judeus, tinha uma população grande de judeus. E aí você vai entender uma coisa, o judaísmo ele era tolerado por Roma. Roma permitia que os judeus exercessem a sua religião, mas não permitia o cristianismo. E os judeus, por terem ali naquela cidade e naquele momento uma boa relação com Roma, eles tinham medo de perder esse privilégio. E então, eles também com medo de serem confundidos com cristãos, que era algo que podia acontecer. O cristianismo ele surge ali dentro do judaísmo, né? E em alguns momentos, em alguns locais, o Império Romano entendia ou podia entender o cristianismo como uma subdivisão, como uma seita do judaísmo. E quando eles começavam a perseguir o cristianismo, os judeus ficavam com medo que eles também fossem proibidos de exercer a sua religião livremente. E aí, com esse medo, os judeus começavam a denunciar os cristãos também, para não serem identificados como cristãos, denunciar as autoridades de Roma. É por isso até que a gente vai ler aqui que eles são chamados Jesus usa uma expressão com eles, dizendo, eles se dizem judeus, mas não são. São da sinagoga de Satanás. Bem pesado, não é? Mas tudo isso, todo esse contexto, essa situação, essa condição que os judeus também estavam vivendo e impondo aos outros cristãos, contribuíram para que a perseguição aos cristãos em Esmirna, nessa cidade, fosse especialmente severa.
e eles eram, portanto, perseguidos tanto pelo Império Romano como pelos judeus. Era um ambiente hostil ao desenvolvimento da igreja, que existia ali, existia uma igreja ali. E por conta disso, essa igreja que existia ali, ela era pequena, ela era pobre, ela sofria ações para impedir que eles tivessem dinheiro, os cristãos não conseguiam trabalhar, os cristãos eram rejeitados da sociedade, não conseguiam se envolver, e, portanto, eles eram pobres. Agora eu convido você a ler o texto de Apocalipse, que está lá onde nós pedimos para abrir. Apocalipse 2, 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Essa carta à igreja de Esmirna, ela começa apresentando Cristo, mais uma vez, no livro de Apocalipse, como o início e o fim. O Senhor de toda a existência, o Senhor de antes da existência, o Senhor do presente, o Senhor do futuro, aquele que é o primeiro, aquele que é o último, mas também aquele que venceu a morte, aquele que, ainda que a morte nos alcance, pode conceder vida. E depois de apresentar Cristo de forma poderosa, de forma gloriosa, ele segue para a situação da igreja. As cartas aqui, as 7 igrejas, seguem mais ou menos esse mesmo padrão. E aí nós temos o versículo 9. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, no entanto, são da sinagoga de Satanás. Quando Jesus passa aqui a tratar da situação da igreja, tem algo bem interessante. Essa é uma das 2 igrejas, entre as 7, no livro de Apocalipse, que não tem nenhum ponto fraco citado. Vou repetir, essa época, isso é muito importante. Uma das 2 igrejas, dentre as 7, que não tem nenhum ponto fraco citado por Jesus. A outra igreja é a igreja de Filadélfia. Não há nada na carta dirigida a Esmirna que seja uma repreensão vinda da parte do Senhor. O que a gente encontra aqui é somente elogio, consolo e incentivo. E sabe o que é interessante notar? Historicamente, como a gente citou, como a gente falou aqui na introdução, em termos de número, em termos de influência, em termos de poder, a igreja de Esmirna estava entre as mais insignificantes aos olhos humanos. Essa igreja era uma igreja pequena, era uma igreja sofrida e que sofria perseguição, sofria exclusão social. O texto é muito claro quando ele fala que a situação da igreja era de tribulação e pobreza. A vida não era fácil para eles. O texto aqui não está falando, preste atenção nisso, que eles tinham uma vida simples, não. Ele usa um termo grego aqui que está falando de pobreza mesmo, uma condição de carência, de privação real. Aos olhos humanos, era uma igreja, repito, insignificante. Talvez, inclusive, se você tivesse inscrito
no canal de YouTube das 7 igrejas do Apocalipse e acompanhasse lá, provavelmente a igreja de Esmirna seria uma igreja que seria desprezada por você. Você ia olhar, essa igrejinha aí, as outras é que são poderosas. Essa igreja, não vou nem botar meus pés lá. Você ia acreditar que as outras é que eram realmente abençoadas, genuínas, relevantes, fortes. Mas, aos olhos do Senhor, a relevância da igreja de Esmirna não estava na estrutura, não estava nos números, não estava na influência, não estava no poder, estava na fidelidade a Ele. É por isso que Jesus diz: conheço sua pobreza, mas você é rico. A igreja de Esmirna, apesar de pobre nesse mundo, foi considerada rica diante de Deus. A riqueza que tem valor para Deus não é a riqueza material. A grandeza de uma igreja diante de Deus não é a quantidade de pessoas no hall de membros, não é a quantidade de pessoas frequentando suas atividades. A relevância de uma igreja diante de Deus não é a quantidade de inscritos no canal do YouTube, ou a quantidade de pessoas seguindo no Instagram e os vídeos maravilhosos que aparecem nas redes sociais. E isso deve nos levar a uma reflexão profunda sobre como é que nós estamos avaliando e nos engajando nas igrejas hoje. Sobre a preocupação que muitas igrejas modernas têm, igrejas de nosso tempo têm, com relevância e influência. E sobre os caminhos que elas escolhem para alcançar isso. É muito comum a gente encontrar igreja cujo foco principal é ter o maior número possível de pessoas em suas reuniões, em seus eventos. Não necessariamente porque essas vidas foram transformadas pelo Evangelho e estão ali para adorar o Senhor, para segui-lo, para render graças, para aprender da sua palavra, mas simplesmente porque essas pessoas aderiram à igreja, à instituição, foram atraídas por promessas de uma vida melhor, ou por programações que são muito agradáveis, que fazem de fato bem ao círculo social. Inclusive, é cada vez mais comum a gente ser bombardeado nesse meio de igreja, e você que tem alguma liderança dentro de alguma igreja, você vai começar a notar isso. A gente é bombardeado com palestras, com congressos, com eventos, programas de mentoria e por aí vai, sobre como tornar a sua igreja relevante. E a maioria desses eventos, ou praticamente todos, se reduzem a estratégias para atrair pessoas para participar das atividades da igreja, sem nenhum compromisso real com o Evangelho. Como fazer as pessoas frequentarem? Querem ensinar os pastores a deixarem um legado, a serem lembrados, ao invés de ensinar os pastores a terem uma vida em que tudo aponte para Cristo e o nome de Cristo seja o único exaltado, o único lembrado, não o do pastor, não o da igreja. Aliás, tem uma música dos Arrais, que o nome da música é Oração, que num trecho ele faz que meu nome corpa, que meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo seja lembrado em tudo, permaneça em tudo. Essa deveria, vocês conhecem, parabéns, viu? Essa música é linda. Essa deveria ser a nossa preocupação. Mas enquanto isso, nós aplaudimos e colocamos num pedestal líderes e igrejas que lotam auditórios, enquanto a gente vai desprezando igrejas pequenas que permanecem fiéis, mesmo em meio às lutas e limitações e privações constantes. Sabe uma pergunta que eu recebo muito, por estar liderando a plantação de uma igreja? Pastor,
tem quantos membros lá? Como se a relevância da igreja, como se o termômetro para mostrar se a igreja está dando certo, fosse esse. Esse alerta é muito importante para nós aqui, da Igreja Batista Redenção, porque nós somos uma igreja que tem apenas 1 ano e meio. A gente vai completar 1 ano e 7 meses agora, desde o primeiro encontro que a gente teve no salão de festas. E apesar do Senhor ter nos dado uma estrutura e crescimento de forma surpreendente, eu quero que os irmãos tenham em mente que isso não define se nós estamos em um caminho que agrada ao Senhor. Que nós poderíamos ter uma estrutura ainda maior e muito mais gente lotando os espaços e estarmos desagradando profundamente a Deus. Não tenha dúvida disso. O que define é nós estarmos num caminho de fidelidade a Ele. Apesar dos números, apesar das estruturas, apesar dos recursos, a nossa meta tem que ser essa. Ser um povo fiel a Ele. E qualquer outra coisa que aconteça, que surja, seja qual for o resultado, seja número ou não, recurso ou não, isso vai vir dele. Mas nós devemos permanecer com a certeza de que a fidelidade a Ele é suficiente para fazer a gente permanecer servindo, para fazer a gente permanecer adorando, para fazer a gente permanecer prosseguindo como igreja. Nossas principais atividades, portanto, aqui na igreja, sempre buscarão conduzir as pessoas a serem fiéis a Deus, a conhecer mais a Deus, a render-se a Deus, a aprofundar o relacionamento com Ele. Ainda que seja uma trilha, ainda que seja um jantar, ainda que seja qualquer outra coisa. Nós não vamos lotar nossas agendas com programações que são um fim em si mesmo, que apenas buscam tornar a igreja conhecida, ou o pastor da igreja conhecido. Porque a aprovação diante de Deus não vem por conta do tamanho da igreja, vem pela fidelidade a Ele. E o resultado da fidelidade não é número ou poder, ou influência na sociedade aqui. Engana-se quem pensa assim. Porque, como aqui em Esmirna, a fidelidade pode até atrair perseguição, pobreza, limitar a influência. E mesmo assim, nós devemos permanecer fiéis e satisfeitos, apesar dos números, apesar da riqueza ou pobreza. E esse é um chamado para a igreja, mas para cada um de nós. Eu não quero que você pense a Igreja Batista Redenção como um ente que existe por si só. Que você pense a Igreja de Cristo como um órgão que existe por si só. A igreja é você. Eu sei que o termo, teologicamente, a gente pode melhorar. Mas a igreja é composta por nossas vidas. A igreja somos nós, unidos, reunidos, em fidelidade a Ele. Quando a gente olha aqui para o texto, a gente vê que, embora a igreja de Esmirna fosse fiel a Cristo, fosse aprovada por Ele, sem nenhuma crítica, nenhuma ressalva, nenhuma admoestação feita diretamente a ela,
ela não foi poupada do sofrimento. Na verdade, ela estava enfrentando aflições reais e ainda teria mais pela frente. Por isso, não pense que o resultado da fidelidade vai ser Deus começar a lhe conceder tudo o que você quer, como ensinam por aí. Não pense que o resultado da fidelidade de nossa igreja, ou seja, da vida de cada um de nós a Ele, é Deus começar a fazer a gente conhecido. Não é. Nem queremos isso. A fidelidade de Esmirna trouxe a ela sofrimento, trouxe a ela limitações, trouxe a ela perseguição. E aqui eu volto, quando a gente está falando que a igreja sofria perseguição, não pense na instituição sendo perseguida. São pessoas sendo perseguidas. São pessoas sendo presas. São pessoas sendo impedidas de trabalhar, de ter seus recursos. Quando falamos que a perseguição afeta a nossa vida, a gente precisa estar consciente, dessa forma, a gente precisa estar consciente que quando nós somos fiéis, nós estamos sujeitos a passar por isso. A fidelidade a Cristo não é garantia de conforto nessa vida, pelo contrário, muitas vezes vai nos levar ao confronto com o mundo, ao confronto com a cultura, ao confronto com sistemas injustos, com ambientes hostis. E assim como aconteceu com aquele povo lá de Esmirna, os crentes fiéis de Esmirna, permanecer fiel hoje pode nos custar caro. Talvez você não tenha se dado conta, mas a verdade é que hoje, 2025, existe uma perseguição sanguinária, violenta contra os cristãos. Em algumas partes do mundo, nós temos ordens abertas de que os cristãos devem ser eliminados, devem ser mortos. E nós temos crentes fiéis vivendo a fé até a morte nesses lugares, sendo assassinados por não negarem a Cristo. Nós temos milhões de irmãos em Cristo que foram obrigados a fugir dos seus lares, deixarem suas casas, seus bens, suas famílias, tudo o que tinham nessa terra, para não morrerem e viverem numa situação precária, em acampamentos improvisados, sem estrutura, passando fome, pobreza. E mesmo assim, debaixo de lonas improvisadas, em meio a toda a escassez, a gente vê risos e louvores desses lugares. Siga depois no Instagram a missão Portas Abertas. E nós? E nossa vida aqui hoje? Nós deixamos de ir para a igreja com cadeiras confortáveis, com ar-condicionado, com café, com água, com um bolinho na porta, às vezes até abacate e achachairu. Porque a gente gosta de dormir um pouco mais no domingo. É esforço demais ir para a igreja. Ou a gente deixa de congregar porque isso ou aquilo não é do nosso agrado, porque fulano olhou para mim e não deu bom dia, porque a igreja fez uma coisa que é diferente das nossas preferências. Nós trocamos a nossa fidelidade a Deus por muito pouco, por comodismo. E muitas vezes, em tantas outras situações, nós negamos a fé. Porque assim, em nossos dias, no nosso contexto brasileiro, onde há boa liberdade, uma perseguição aos cristãos que se inicia e que vai ficar cada vez mais severa.
ela não acontece, na maioria das vezes, com violência física, como é em outros países, como eu citei aqui. Mas você, crente fiel, está sujeito a correr punições, a sofrer punições, correr riscos, perder emprego, ser cancelado, sofrer processo, até ser preso, se você se mantiver fiel a Cristo, se você resolver não se calar, se você resolver proclamar abertamente a mensagem do Evangelho e os valores do Evangelho. Se você começar a falar demais, vão lhe chamar num cantinho, vão lhe chamar numa sala, e vão lhe dizer de um jeito bem bonito, que você não deve misturar as coisas. Olha, aqui não é lugar para você falar tanto de Jesus. Isso aqui é uma empresa, isso aqui é uma escola, isso aqui é um hospital, isso aqui é um consultório, isso aqui é um escritório, não é uma igreja. Então você não pode ficar falando tanto de Deus aqui dentro, de Cristo aqui dentro. Isso vai acontecer se você se posicionar em todas as áreas da sua vida, por onde quer que você ande. Não tenha dúvida disso. Alguns vão até permitir, olha, fale, mas não fale dessas coisas que confrontam, não. Fale só do amor, fale só daquela parte que Jesus ama todo mundo. Fale de que Ele é paz, fale só do que não gera resistência. Vamos evitar, vamos ser sábios. Vai ser tudo muito lindo. Mas se você for fiel, você vai ser perseguido, porque você chamou o pecado de pecado. Você chamou de pecado aquilo que o mundo chama de alegria. Você vai ser advertido, você vai ser demitido, você vai sofrer qualquer coisa, porque você chamou de pecado aquilo que o mundo aplaude como correto. Você pode até sofrer um processo, como já falei, com risco de pagar uma indenização ou sofrer uma prisão no Brasil hoje, porque você afirmou uma verdade da Bíblia. Isso já é real. Você vai ser mal visto, porque você escolheu obedecer a palavra de Deus, em vez de seguir o fluxo da cultura e do pensamento comum. Você pode perder uma promoção porque você não entra em certas conversas, porque você não ri de certas piadas, porque você se recusa a participar de certas rodas de pessoas influentes, mas que vivem denegrindo o Evangelho. A roda dos escarnecedores, por exemplo. Você pode ser excluído de um grupo de colegas porque você não relativizou o certo e o errado. Você pode ser ridicularizado no trabalho, em sala de aula, na sociedade, por afirmar que Jesus é o único caminho, por afirmar que Jesus vai voltar. Você pode ser julgado como burro, como intolerante, simplesmente por acreditar que a Bíblia é a verdade absoluta. E as Escrituras são a autoridade inerrante. Em muitos ambientes de nossa vida comum, ser fiel já é motivo suficiente para ser silenciado, isolado, tratado como problema, como fanático, ser perseguido, ser demitido. E é justamente nesse ponto que a gente precisa voltar os olhos para a igreja de Esmirna. Eles estavam sendo esmagados por todos os lados. Era o império, eram os judeus, a religião, a sociedade, todos contra eles. E mesmo assim, Jesus vira para aquela pequena igreja, pobre, ferida, perseguida, e diz: vocês são ricos.
a fidelidade, mesmo cercada de dor, de perda, de privação, tem valor eterno diante de Deus. Por isso, meus irmãos, mantenham-se fiéis. Ainda que tudo se torne contrário à palavra de Deus nos ambientes que você vive, até mesmo dentro de sua casa, ainda que lhe custe algo, ainda que lhe chamem de fanático, de irresponsável, de alienado, ainda que lhe traga tribulações, dificuldade, pobreza, luta, incerteza, mantenha-se fiel. Pois aqui em nosso último ponto, já da pregação, eu queria ressaltar algo que Jesus diz àquela igreja que nos dá esperança. Ele vira também e diz: olha, eu conheço as suas tribulações. Essa não é uma simples afirmação que serve para nos consolar. Não é uma frase qualquer. Não é alguém tentando ser empático e dizendo: eu sei o que você está passando, como a gente às vezes faz uns com os outros, com aquele tapinha nas costas. Aqui é o próprio Senhor, aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, dizendo que sabe o que estamos passando. Ele não ignora as nossas dores, Ele não ignora as nossas tribulações, Ele vê, Ele conhece. E Ele não somente sabe, mas Ele alerta: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ele já conhece o que passou, Ele sabe o que está acontecendo agora, e Ele sabe o que está por vir, por conta de nossa fidelidade, e Ele diz: não tenha medo. Eu conheço a sua tribulação. Ainda vai acontecer mais alguma coisa, mas não tenha medo. Ele não livra do que está por vir. Notou? Notou que ele fala que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição. Mas ele diz: seja fiel até a morte. Ele não diz: fujam, evitem, não exagerem, tente escapar, veja ali o meio termo. O que ele está falando é: em frente, não tenha medo. Seja fiel. Isso nos ensina que Jesus não prometeu nos livrar de toda a dor nessa vida. Ele não prometeu que a gente vai ser poupado do sofrimento, ainda que a gente seja fiel. Na verdade, aqui ele está afirmando para a igreja de Esmirna que eles serão provados, que a fidelidade deles vai levar eles por esse caminho de provação. Mas é nesse caminho de provação que a nossa fé é aperfeiçoada, que a nossa fidelidade é aperfeiçoada. Às vezes nós vamos enfrentar situações que nem sempre a gente compreende de imediato, inclusive por nossa fidelidade a Deus. Mas a gente precisa entender que não existe essa relação de barganha com Deus. Não é: Senhor, eu vou ser fiel a Ti e o Senhor vai me livrar de todas as preocupações porque eu fui fiel. Senhor, eu vou ser fiel a Ti e não vai haver perseguição comigo porque eu estou sendo fiel. Senhor, eu vou ser fiel a Ti e o Senhor vai resolver meus problemas. Eu não vou perder meu emprego porque eu fui fiel ao Senhor, não. Muitas vezes vai. E é aí onde a fidelidade verdadeira vai ter que ser encontrada. É aí onde a sua fé vai estar sendo provada de verdade. Muitas vezes o Senhor vai permitir que a gente passe por pressões, por perdas, por injustiças. Mas Ele não é indiferente em relação a isso.
ainda que a gente passe. Ele não está ausente, Ele está conosco. Ele conhece a tribulação, mas acima de tudo, lembre sempre aqui no livro de Apocalipse, Ele é o Senhor da história, e Ele está conduzindo tudo, a nossa história e a história da existência, com um propósito eterno. A fidelidade nesse contexto, portanto, irmãos, não é só um dever, é um testemunho nosso. É um clamor, muitas vezes até silencioso, que a gente está professando com nossa postura, que Jesus é verdadeiro, que Jesus é o único que é digno, que é Ele quem nos sustenta, que Ele é o Senhor, sim, de toda a existência, de toda a história, e nós devemos tudo a Ele, e a nossa fidelidade de forma incondicional, e vamos permanecer fiéis ainda que percamos tudo. E por isso Jesus conclui com essa promessa: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A coroa da vida não é um prêmio para quem atingiu um alvo por performance humana. É um presente que vem das mãos do Cristo ressurreto, para aqueles que não negaram o seu nome, mesmo diante da dor, mesmo diante da perda, mesmo diante das incertezas, mesmo diante do que possa vir pela frente, permaneceram fiéis. E essa é a nossa esperança. Nossa esperança não está em recompensas passageiras. Não está em serei fiel para conquistar tal coisa aqui. Mas está na promessa do Senhor da vida. Nossa esperança está nas mãos dEle. E que essa certeza nos sustenta em cada tribulação que a gente venha a passar e nos leve a permanecermos fiéis até o fim. Porque, meus irmãos, o fim virá. E será o dia da revelação da glória de Cristo, de forma plena, e a plenitude da redenção, a vitória final do Cordeiro, a destruição de todos os inimigos de Deus. E será o dia que toda lágrima será enxugada, toda dor terá fim, e os fiéis, não os medrosos, não os infiéis, não os que negaram o seu nome, mas os fiéis receberão das mãos do próprio Senhor a coroa da vida. E eu repito, que essa certeza nos sustente em cada tribulação e nos leve a permanecer fiéis até o fim. E encerrando, diante de tudo o que nós ouvimos hoje, o chamado de Jesus continua o mesmo. Repito, seja fiel. A fidelidade não nos livra da dor, mas nos mantém firmes quando a dor chega. Cristo nunca prometeu que não passaríamos por aflições, mas Ele prometeu que não estaríamos sozinhos. Ele conhece nossas tribulações, Ele vê cada lágrima, cada perda, cada renúncia feita por amor a Ele. E Ele nos conduz com segurança até o fim, até o dia em que a vitória será plenamente revelada. A coroa da vida, ela não é uma possibilidade, ela é uma promessa
para aqueles que permanecerem fiéis. E eu repito, a plenitude da redenção, a vitória do Cordeiro, a derrota da morte e de todos os inimigos de Deus, tudo isso também está certo e está garantido. E até lá, ainda que com lágrimas nos olhos e feridas abertas por conta de nossa fidelidade a Deus, a gente pode descansar nessa promessa, não nas circunstâncias, não na força própria, mas descansar nas promessas do Deus que reina sobre todas as coisas e nos ama e que conhece as nossas tribulações, mas que vem nos buscar. Que essa esperança sustente nossos corações, que essa promessa renove nossa fé e gere em nós fidelidade verdadeira a Ele, que nos leve a viver uma vida por Ele, para Ele, entregar tudo a Ele, nos render de fato e de verdade completamente a Ele, entregar a Ele nossos sonhos, nossos direitos, nosso orgulho, nossos empregos e o que mais for necessário para se manter fiel a Ele, nossa popularidade, nossa fama, nossa reputação diante dos círculos que a gente caminha, de amizade ou de emprego, que a gente possa deixar tudo aos pés da cruz, deixar tudo que o mundo oferece também e render-se completamente a Ele, tirando da vida tudo aquilo que rouba a nossa fidelidade a Ele. A gente vai cantar uma música agora que fala um pouco disso. E eu convido você a cantar de coração, do fundo da sua alma, não somente repetir as letras que vão estar sendo projetadas, mas declare isso ao Senhor. Vamos cantar? O meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
proteção